Com disparada do dólar, gasto do brasileiro no exterior despenca 20% em agosto. Petrobras reduz em 0,59% o preço da gasolina nas refinarias. Apesar da queda, alta do combustível já chega a 4,7% em setembro. Caixa começa a cobrar, a partir de hoje, juros menores para financiamentos da casa própria. Prefeitura de Santo André interdita a casa de shows após desabamento que deixou 27 pessoas feridas, entre elas crianças e adolescentes. Polícia procura por bandidos que furtam equipamentos e materiais hospitalares em São Paulo. 4 integrantes da quadrilha já foram presos. Presidente das Maldivas reconhece derrota depois de vitória surpreendente de partido da oposição. Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah disputam hoje prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Cerimônia será em Londres. Agora são 13h01, hora de falar de economia. A segunda-feira começa com a divulgação de vários dados importantes. Quem está aqui comigo para analisar todos esses números é o economista Eduardo Velho. Oi, Eduardo, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente tem várias divulgações. Aí vou começar falando do Boletim Focus, porque analistas consultados pelo Banco Central baixaram pela quinta semana a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto neste ano. O indicador foi de 1,36% para 1,35%. Para a inflação, o mercado passou a prever mais alta. A estimativa para o IPCA aumentou de 4,09% para 4,28%. Também aumentou a projeção para o dólar, que foi de R$ 3,83 para R$ 3,90. O mercado não alterou a previsão para a taxa de juros, continua aí apostando que a Selic vai permanecer nos atuais 6,5% até o fim do ano. Bom, a Selic está sendo mantida aí aos 6,5% há bastante tempo. Mas nesses números aí, o que mais te chama a atenção, que você acha que é o mais importante falar, é a alta do dólar? Porque o alto dólar impacta todo mundo, né? Empresas, consumidores, né? O dólar alto aumenta o custo das importações de matérias-primas, que aumenta a inflação ao consumidor. A alta do dólar pressiona a dívida das empresas com dívida em dólar. Então, aumenta o custo financeiro para as empresas, aumenta o custo dos empréstimos, né? Então, na verdade, o dólar, de certa maneira, impacta toda a economia. É uma medida de risco. Enquanto a nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar, é o sinal de ter algum risco, alguma imprevisibilidade, que nesse sentido é a eleição presidencial. Aqui no Brasil, o que mais está impactando aí a oscilação do dólar, a gente tem falado muito aqui, né, ao longo dos dias dessa oscilação que a gente tem, recordes sendo batidos aí muitas vezes. Aqui no Brasil, a nossa, digamos assim, a nossa culpa, entre aspas, seria o cenário eleitoral. Eu acho que basicamente hoje a oscilação do dólar das últimas semanas é em função desse cenário eleitoral, né? O contexto internacional melhorou um pouco na margem na questão da expectativa da alta juros americana, ou seja, a economia americana continua crescendo bem, mas com os juros baixos ainda, a inflação controlada, não há um risco grande da economia americana ter um solavanco. Há a questão da guerra comercial, tarifária entre Estados Unidos e China, que geralmente gera um contexto de aversão ao risco, de incerteza. Inclusive hoje o dólar está um pouco mais pressionado porque realmente a China parece que quer retaliar, também não quer começar mais com os Estados Unidos. Mas isso também está mais ou menos esperado que essa tensão comercial vai permanecer nos próximos meses, pelo menos até a eleição agora do meio congresso que vai ter agora no final do ano. Então eu acho que o básico agora é saber o desfecho da eleição presidencial, ou seja, quem será o novo presidente, quais vão ser as ações de política econômica, qual vai ser a autonomia que o presidente vai dar à equipe econômica para a agenda de reformas, se vai privatizar, se não vai privatizar, como é que vai ser o Estado a partir de 2019. Então, essa questão eleitoral é o que está gerando uma cautela dos empresários e uma redução da confiança e uma certa represamento de investimentos. E a relação desse novo presidente do Brasil aí, que a gente vai conhecer a partir das eleições, com o presidente americano Donald Trump, isso também pode alterar nessa oscilação da moeda americana? Eu acho que sim. Você vê que tem candidatos a presidente com certas posturas. Um candidato com a postura mais, digamos, liberais, candidatos mais ligados à abertura econômica, a privatizações, a uma redução da participação do Estado na economia, e outros candidatos que têm uma relação, querem que o Estado aumente mais a sua participação, onde nós temos agora um déficit fiscal alto. Quer dizer, nós não temos a situação 10 anos atrás, nós temos hoje uma despesa, orçamento,
que hoje é 92% é despesa obrigatória, que não pode cortar. Temos pouca margem para cortar, pouco investimento público, praticamente 0% do PIB hoje. Quer dizer, então, na verdade, o setor privado é que vai ter que reaquecer a economia. E você precisa ter confiança, abertura econômica e, na verdade, mais setor privado e menos Estado, na minha avaliação. Ao longo do ano, a gente ficou aí variando, né, entre 3,80, 3,90, já chegamos a 4 e tal. Então, a tendência até o fim desse ano é que continue pelo menos nessa oscilação, ou ainda pode aumentar muito, passar muito dos 4? Eu acho que depende muito desse desfecho, né? Obviamente chega no próximo eleição. Se o mercado, se os investidores, né, empresas, consumidores, né, perceberem que o candidato mais provável a vencer vai ter uma agenda mais reformista, que traga mais investimentos de fora, abra mais relação comercial com a Europa, com outros países para aumentar as exportações brasileiras, que tenha comprometimento com a inflação baixa, com juros baixos por bom tempo, eu acho que sim, eu acho que aí você pode até ter uma revalorização do real na frente. Inclusive hoje, se você olhar bem, o dólar hoje acima de 4,10, o câmbio para o final do ano está em 3,90. Então o pessoal espera, de alguma maneira, alguma calmaria na frente. Agora, obviamente, isso também pode mudar também, dependendo do candidato, aí dependendo das suas propostas. Quer dizer, a economia vai ficar ainda muito volátil, os mercados, e esse ponto é que está mantendo o dólar acima de R$4. E a importação acaba também ficando meio desfavorecida com isso, né? Exatamente, o custo está alto, né? Nós estamos agora sofrendo um pouco também a crise argentina, que está tendo um impacto negativo nas exportações, por exemplo, do setor automotivo, da Anfávia. Então é um contexto de incertezas que está limitando um pouco o nosso crescimento econômico. Mas, dependendo do desfecho eleitoral e das ações de política econômica, isso pode mudar. Agora, Eduardo, nesse Boletim Focus também falou da queda do PIB, previsão de alta da inflação para o mercado, o aumento do IPCA. Agora eu vou pegar aqui essa previsão de alta da inflação para o mercado para já entrar no próximo assunto, que é a dívida pública federal. Pois é, também foram analisados os números hoje, que inclui os débitos do governo dentro e fora do Brasil. Esses débitos aumentaram 0,98% em agosto. O montante chegou a 3 trilhões 785 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, o aumento está relacionado às despesas do governo com juros. A dívida pública é emitida pelo Tesouro para financiar o déficit orçamentário, ou seja, pagar por despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Aí, somando esses dois resultados que a gente teve hoje, do Boletim Focus, que fala da previsão de alta da inflação para o mercado, e dessas dívidas públicas, que a gente já vai em cima da inflação, isso quer dizer que esses gastos, eles podem aumentar? Eu acho que pode aumentar um pouco na margem. Se você olhar bem para o ano que vem, a expectativa do mercado é de um aumento da taxa de juros, de 1 ponto a 1,5 ponto percentual a mais de juros. Então, tudo mais constante, a despesa de juros tende a subir um pouco. Porém, se a economia crescer, a relação dívida, despesa de juros sobre o crescimento vai ser menor. Então, por isso que a gente tem que apostar no crescimento, com um presidente que tenha realmente intenções de aumentar o mercado, de ampliar a área parte comercial brasileira com outros mercados, aumentar a arrecadação do governo, mas não aumentando a carga tributária sobre o consumo, mas aumentando a carga tributária, aumentando a arrecadação via privatizações, redução do Estado na economia. Eu acho que esse é o momento de transição, de recuperar a confiança para a economia crescer. Eu acho que esse é um momento crucial e realmente a taxa de câmbio hoje reflete isso, essa incerteza com a eleição faz com que o câmbio não recue para abaixo de R$4, realmente. Esse é um ponto que eu vejo, não vejo grandes mudanças de agora. E esse valor aí que saiu hoje das dívidas públicas, os pagamentos, o que mais te chama a atenção? Eu acho que a dívida pública, ela está numa trajetória alta ainda, está num patamar alto, uma dívida que veio subindo desde 2014, em função do descalabro fiscal de alguns governos passados, recentes, né, que priorizaram o aumento de gastos, sem considerar que a receita não ia crescer da mesma magnitude. Nós voltamos de uma época de crescimento mundial razoável, de 3%, e a economia realmente está com menos influxo de dólares. Então agora temos que preparar para um outro estágio. A economia hoje nós temos um déficit fiscal alto, e para você reduzir a despesa de juros como proporção da nossa riqueza total, nós temos que aumentar o crescimento. Aumentar o crescimento precisa de credibilidade, confiança, de mais investimento no setor privado. O Estado hoje está com déficit muito alto ainda, não só na parte fiscal, está com uma despesa de previdência forte, alta ainda, crescente, e uma despesa de juros forte. Então o setor privado é que tem que entrar,
tem que aumentar a sua participação nisso para retomar o crescimento sem aumentar o endividamento do Estado. Eu acho que essa que é a principal desafio do próximo governo. É ter apoio político, aprovar reformas e trilhar uma nova participação do crescimento via setor privado. O problema é que tudo isso leva tempo, né? São passos depois de passos para se conquistar. É por isso, inclusive, que o Banco Central já está sinalizando em seu último comunicado que possivelmente os riscos o risco do câmbio ainda, existe riscos eleitorais que faz com que o câmbio não caia tanto até a eleição. Que muita gente está achando, como será o novo presidente? Qual vai ser a política econômica? Então vai ter alguns meses ainda de testes ainda sobre isso. Então por isso que é crucial a rapidez que o presidente sinalize a nova equipe econômica e o que ele realmente vai fazer em termos de trajetória de crescimento. Ele vai priorizar o Estado para reativar a economia ou vai ampliar os mercados via setor privado? Vai criar um melhor ambiente de negócio? Eu acho que esse que é o grande ponto para destravar investimento no Brasil. E a gente tem também, Eduardo, os números das chamadas contas externas, né, que são formadas pela balança comercial, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para outros países. Isso tudo registrou um déficit de 717 milhões de dólares no mês de agosto. O número foi divulgado hoje pelo Banco Central, o Eduardo já estava falando um pouquinho sobre isso. No mesmo mês do ano passado, esse indicador havia registrado déficit de 320 milhões de dólares. No acumulado do ano, a conta corrente registrou um déficit de quase 9 bilhões de dólares, o que representa uma piora em relação ao ano passado, quando no mesmo período, o déficit foi de pouco mais de 3 bilhões. Bom, qual o motivo aí dessa piora? E qual que é a tendência? Caindo no mais do mesmo de novo, que a gente sabe que a gente está num ano muito oscilante da economia, principalmente por ser um ano eleitoral, né? Exatamente. Tem meses que melhora as contas externas, piora, é uma certa volatilidade, inclusive está muito em linha desse cenário cambial. Agora, olhando os números de forma, assim, uma média de 12 meses, o Brasil hoje está com uma situação muito favorável de conta externa. O Brasil hoje tem reservas internacionais quase próximas de 400 bilhões de dólares. O Brasil hoje tem um déficit externo, nós chamamos de economia de transações correntes, de menos de 1% do PIB. Hoje, o investimento direto hoje é 3 vezes mais que isso, ou seja, só entrar dinheiro externo jamais que paga, que cobre esse déficit. Então, o Brasil não tem problema de pressão de déficit externo, que precisa de financiamento, de acordo com a FMI, que nem a Argentina e a Turquia estão com vários problemas em suas moedas, estão sendo ataques especulativos. Então, o Brasil, nessa situação externa, está bem favorável. O único ponto ruim ainda é o fiscal. Se nós não resolvermos, caminharmos para o enfrentamento do ajuste fiscal, que é o grande desafio do novo governo, um apoio do Congresso, uma boa reforma para que realmente limite essas despesas, reduza a despesa obrigatória no orçamento, aí sim você vai criar condições para o governo se endividar a juros baixos. O governo toda semana vai lá no leilão e se financia. Então muita gente acha que é fácil reduzir juros por decreto. Não é não. Se você tem um risco grande, você tem que pagar um juro maior. Então, como é que o governo vai reduzir juros de forma permanente e estável? Se o governo reduzir a sua participação na economia, ou seja, aumentando a produtividade via aumento do investimento no setor privado. Eu acho que é a trilha do novo presidente que me parece ser a mais viável para realmente reduzir o dólar no Brasil. Bom, de todos os meus que a gente falou aqui, a gente falou um pouquinho do Boletim Focus, teve a queda do PIB, previsão de alta da inflação para o mercado, aumento do IPCA, projeção do dólar, né, que teve aí a alta, a gente falou da Selic se mantendo em 6,5% ao ano, dívida pública do governo com juros, a tendência aí de aumentar com juros e agora as contas externas. De tudo isso que a gente falou, de todos esses números divulgados nessa segunda-feira aí, qual que você acha que é a melhor parte, a parte mais otimista aí para o brasileiro? A parte mais otimista é que se hoje o Brasil tivesse naquela situação de 2002, situação pré-eleitoral, quando o ex-presidente Lula venceu a eleição contra o ex-ministro José Serra, o Brasil tinha um déficit externo muito elevado e também um déficit fiscal. O Brasil tinha poucas reservas nacionais e precisando de investimento direto. O Brasil hoje está numa situação de contas externas muito favorável. Então, na verdade, o dólar hoje, a preços daquela época, hoje corrigidos pela inflação, estaria hoje no patamar acima de R$7. Então, isso é um sinal que, primeiro, o regime de câmbio flutuante, se pode flutuar, foi muito bom no Brasil. Segundo, hoje o risco brasileiro hoje no exterior é bem mais baixo. Você chegou a ter 2.000 pontos de risco em 2002 e hoje está na faixa de 300 pontos.
Então o Brasil hoje está numa situação apenas de cautela. Os investidores estão querendo saber qual vai ser o novo presidente, qual vai ser as ações dele. Quer dizer que já estivemos pior. Muito pior. Eu posso te garantir o seguinte, em 98 chegamos praticamente reservas cambiais zero. Eu estava trabalhando no mercado, as reservas cambiais foram quase a zero. Fomos ao acordo do FMI em 98, para 99 tivemos aquele surto cambial, aquela desvalorização cambial. Passamos pela crise de 2008, crise financeira dos Estados Unidos, 2008. Também foi uma crise rápida, que a China ajudou a crescer. E depois tivemos também a crise eleitoral, 2002, que eu acho que é uma boa comparação. É uma crise pré-eleitoral, gerava uma imprevisibilidade, como é que seriam as ações do próximo presidente, mas lá nós tínhamos o déficit externo muito alto, que não é o nosso caso agora. Nós tínhamos, sim, um déficit fiscal alto e com uma rigidez de despesa. O novo presidente precisa resolver esse problema o quanto antes. Para quê? Para que o Estado consiga financiar seu déficit a juros baixos. Tá certo, muito obrigada, Eduardo, por participar aqui com a gente no Tarde Band News, nos ajudando aí a decifrar um pouquinho melhor os números da economia que saíram hoje, e até a próxima. Até a próxima.